que trata essa questão, né, do ESG agora no país, como que está o nosso estado, né? Tem relação também a isso, acho importante, eu tô acompanhando o trabalho que você está fazendo, e falar assim pra gente de maneira bem simples, né? O que você pensa de tudo? O que você acha que vê esse caminho? Eu vi uma entrevista do Valor Econômico ontem sobre isso, a expectativa das grandes empresas do mercado sobre a ESG. A gente também vai falar um pouquinho disso. Então, eu queria que você se apresentasse, né, você mesmo, e a gente podia começar aí esse bate-papo aí, falando assim do que você pensa desse assunto. Muito bom, é uma satisfação grande ser convidado para esse momento aqui que a gente consegue conversar, né? Tem um pouquinho mais de tempo, dá para falar do tema, dá para falar da nossa vida um pouquinho. Mais informal, né? Eu tenho uma experiência de 12 anos no terceiro setor, né? Controle social, uma entidade de combate à corrupção, né? Fiquei 12 anos na ONG Transparência Capixaba, que é um braço da Transparência Brasil e que atua estimulando o cidadão a participar mais da vida política, né? Já entendi tudo, então. É daí que vem a experiência que possibilitou, né? Em 2019, quando eu fui convidado para ser secretário de Controle e Transparência do Estado, no governo do governador Renato Casagrande, possibilitou o Espírito Santo sair da 8ª posição em transparência no Brasil e alçar a primeira colocação, que ele já havia no passado, né, ocupado, mas que tinha perdido. Então, eu cheguei com essa entrega que eu tinha que fazer imediatamente, né? E isso é importante porque tem a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é o ESG. Para quem não conhece o tema, ele vem dessas 3 letrinhas, o E, o S e o G, né? O E de environmental, que é o ambiental, a preocupação ambiental no inglês, né? Alguns falam ASG, traduzindo, porque ambiental, social e governança, né? Então, essas 3 letrinhas, né? A preocupação ambiental, a responsabilidade social das empresas e a preocupação com a governança fazem, né? E aí a gente vê a origem disso tudo, a origem desse debate, que vem de uma publicação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, na época, em 2004, quando ele fez um desafio aos executivos das principais instituições financeiras do mundo. E o título da publicação era Who Cares Win? Que, na verdade, era um questionamento, né, era um desafio às principais instituições financeiras do mundo, e traduzindo era algo como ganha quem se preocupa. Ganha quem se preocupa com o outro, ganha quem se preocupa com o social, no momento em que os executivos das grandes empresas, na verdade, eles eram o lucro pelo lucro, né? Era o mercado financeiro. Não tinha algo a mais, né? Não tinha algo a mais, não tinha essa preocupação com o social, a preocupação com o meio ambiente era reservada a alguns nichos, a alguns grupos que faziam protestos, e o Kofi Annan, ele, na verdade, ele vinha dizendo que, olha, o futuro não vai ser assim, o futuro é das empresas e das instituições que tiverem preocupação social e ambiental, não vai ser algo reservado para aqueles que são vistos hoje como os ecochatos, né? Os biodesagradáveis, né? E vai ser um debate mais amplo e que vai interessar muitas empresas. Então, essa é a origem do tema ESG. Engraçado que eu, em 2006, perdão, você falou 2004, 2006, eu escrevi um artigo sobre o protocolo de Kyoto, venda de crédito de carbono. Logo depois de 2004, né, desse evento aí da ONU, que foi quando a Organização Nacional, né, a Organização Mundial aí das empresas, né, a ONU e as contábeis também, começaram a trabalhar essa questão, sabe, Camata, assim, do que a gente faz, porque tinha lá balanço social, né, tinha um monte de coisa que não era muito palpável. E aí, de repente, se lançou um acordo, né, mundial para que as empresas produzissem, né, ativos sustentáveis, né, ativos que fossem vendidos, né, que tivessem valor, como o protocolo de Kyoto, que é quando você vende carbono. Inclusive aqui no Espírito Santo a gente tem Águia Branca já investido nisso em Pedra Azul, a gente tem algumas empresas comprando terras, pensando já no futuro, claro que tem um cunho financeiro, mas pensando já no futuro que elas vão virar créditos de carbono, vão virar ativos comerciáveis. E aí tudo isso começou a girar em torno só da questão ambiental, mas o ESG é algo mais, né? Você acha que ele está vinculado à gestão das empresas, à modernidade da gestão? Você acha que essa preocupação que tem que ter algo mais de meio ambiente, socioambiental, né? E social, porque eu acho que tem um cunho social também, né? De você estar inserido aí na sociedade. Está vinculado ao tipo de gestão da empresa? Interessante que você usou uma expressão aí acho que você passou correndo por ela e não percebeu. Você falou assim, claro que é um negócio, né?
E o ISD, mas né? Ele não vem para tornar todo mundo ONG, né? Ele não vem para tornar todo mundo terceiro setor. Ele vem para tornar empresas mais fortes financeiramente. É essa a entrega do ISD. É uma entrega clara no sentido de que, olha, se você tiver essa preocupação aqui, que para o consumidor ela é importante, ele vai ver a sua empresa com mais valor agregado. Você vai reduzir riscos jurídicos, ambientais e outros, e você vai ter uma relação com o social, que é muito difícil de ser atingida, até internamente nas empresas, né? Então, eu vou te dar um exemplo. O Larry Fink, que é controlador de um dos maiores fundos mundiais de investimento, ele controla mais de 10 trilhões de dólares, ele faz uma carta anual aos executivos. E esse ano ele fez a carta aos executivos dizendo que o grande fator de mobilização dentro do ESG nesse momento é a preocupação com o social dentro e fora da empresa. Dentro da empresa ele fala o seguinte, é você motivar os seus colaboradores explicando para eles o propósito da organização e investir em política de RH. Se você pegar o mercado financeiro por si só, talvez a gente esteja em uma época de redução de direitos trabalhistas, de despreocupação o mercado financeiro é o que menos investe em recursos humanos. Tem até uma notícia que virou um meme na internet, que é uma empresa, que isso aconteceu agora, uma empresa que pegou um colaborador dormindo, e o RH é uma empresa que tinha ela era muito moderna com a preocupação com seus colaboradores, e todo mundo ia lá, acorda que ele vai ser demitido. Aí fala, não acorda não, se ele tá dormindo é porque ele teve algum problema, deixa ele dormir, daqui a pouco ele vai produzir mais. Então, assim, dá um tempo, deixa ele descansar, né? Dizem que dormir depois do almoço uma horinha é importante. Até um amigo nosso que estava falando esses dias com a gente aqui numa live da gente, falou isso, que os países como China têm isso culturalmente, eles dormem 1 hora depois do almoço, né? E isso dá uma renovação. Tem um nome na medicina para isso, né? Eu achei super interessante.